José Manuel, será que vamos ter uma guerra comercial de facto à escala global? Não sei. Não sei por várias razões. Primeira razão de todas. Aparentemente, mesmo nos Estados Unidos, mesmo quem segue mais de perto a Casa Branca, não sabe exatamente quem é que vai ter, como se costuma dizer, quem é que vai ter a orelha de Trump nas últimas horas antes do anúncio, porque as posições de Trump relativamente a este tema têm variado com o tempo. Vou-te dar vários exemplos. Por exemplo, houve alturas em que ele claramente diria que gostava de comprar carros europeus. No princípio do século, ele comprou um Mercedes McLaren. Na altura a Mercedes corria, que tinham os McLaren Fórmula 1, portanto era um super carro, portanto e até há fotografias dele, portanto estamos a falar de um tempo em que ele ainda era financiador dos democratas, portanto uma coisa quase há 20 anos, em que ele se passeava, aquele playboy, com o seu novo brinquedo, sentado, quase, não era bem na capota, porque era um descapotável, sentado assim na parte de trás do carro e tal. Bem, depois temos períodos, alguns anteriores e outros posteriores, em que ele defende as tarifas. Temos que ter tarifas. Portanto, ele na altura ainda era basicamente um empreendedor imobiliário. Depois temos o Brexit. Na altura do Brexit, ele tinha uma relação próxima com um dos arquitetos do Brexit, que era o Boris Johnson. Ele disse, vamos fazer agora um mundo anglo-saxónico sem tarifas. Sem tarifas, sem taxas, nada. Vamos limpar isto tudo. Enfim, não chegou a acontecer. Ambos acabaram por sair do poder em circunstâncias diferentes, mas não tivemos, mesmo na relação entre o Reino Unido e os Estados Unidos, um mundo completamente sem tarifas nenhumas. E, portanto, digamos que as posições exatas de Trump têm variado, se bem que, tarifas, já me chamaram a atenção para isso, é um anglicismo. Portanto, nós em Portugal devemos chamar pauta alfandegária, ou de taxas alfandegárias, ou de taxas aduaneiras, enfim. Mas pronto, é mais fácil dizer tarifas e, portanto, vamos provavelmente continuar a dizer tarifas. É o mesmo problema do todos, todos e todas. A língua rege-se por economia, económica. Portanto, se tens uma forma mais simples, dizes de forma mais simples. Pronto. Portanto, vamos dizer da forma mais simples. E, de facto, há aqui algo que tínhamos a certeza absoluta. Ele, na campanha eleitoral, no programa eleitoral, estava lá a intenção de impor um custo de entrada aos bens importados. E isso não é um detalhe naquilo que é a plataforma eleitoral de Trump, porque isso tem muito a ver com algo que sucedeu com a globalização e que tem estado na origem de vários fenómenos em vários países, que é o facto de os chamados deserdados da globalização, portanto, aqueles que no mundo desenvolvido foram de alguma forma prejudicados porque a sua atividade desapareceu, ou quase que desapareceu, portanto, estarem a serem os chamados eleitores zangados, eleitores revoltados, que tendem a apoiar partidos mais extremistas ou mais populistas, enfim. Populismo tem muita... a definição é muito discutível, mas eleitores que se viram designadamente contra as elites, porque as elites vivem muito bem com a globalização. Essas vivem muito bem, viajam mais barato, vão para todo o mundo, encontram as suas lojas de grifes em qualquer sítio do mundo, portanto, essas vivem muito bem. Agora, eu recordo-me daqui a uns anos, as pessoas que eu conheci, já foi para aí há uma dúzia de anos, pelo menos, um inglês que era documentarista, fazia documentários, me ter mostrado um documentário feito por ele, absolutamente fabuloso, sobre Detroit deserta. Eu não imaginava que Detroit era a capital do automóvel dos Estados Unidos. Pronto. E havia uma transformação, e uma das coisas impressionantes nesse documentário era, além de ver os edifícios das antigas fábricas vazios, e aquilo estava muito bem feito, porque inclusivamente havia às vezes a projeção, havia a projeção de filmes nas paredes de noite, e portanto aparecia, era um documentário muito interessante. Uma das coisas que mais impressão me fez foi ver como a natureza, isto é, as árvores, as ervas, os animais, tinham
estás a ver aqueles subúrbios americanos a perder de vista, aquelas casinhas pequeninas pelas ruas, tudo aquilo de repente tinha-se tornado outra vez selvagem. Quer dizer, portanto, as casas já estavam no meio de ervas gigantescas. Portanto, era fez-me impressão. E depois, passados uns tempos, em 2016, portanto, na primeira eleição do Trump, eu estive numa região dessas nos Estados Unidos, na zona de Pittsburgh. Portanto, Pittsburgh é aquela zona da Apalácia, como costuma dizer, portanto, os Montes Apalaches, e onde havia grandes explorações de carvão, minas de carvão e também, sobretudo, indústria siderúrgica, tudo isso desapareceu. E eu voltei, e eu vi outra vez povoações assim, mas ao vivo. E falei com pessoas lá. E percebi o estado de espírito dessas pessoas e percebi, antecipei, porque percebi isso ao falar com eleitos locais, com autarcas, porque é que uma zona que chegou a votar 70%, 80% democrata, podia ir votar Trump em 2016, como votou. Ele acabou por ganhar a Pensilvânia. Portanto, Pittsburgh é Pensilvânia. Portanto, não me esqueço que precisamente quando viajei para os Estados Unidos, tinha acabado de entrevistar o Timothy Garton Ash, aquele historiador britânico de Oxford, e ele tinha dito: eu fiz a campanha do Brexit em Oxford, e ao fazer a campanha do Brexit em Oxford, Timothy Garton Ash faz parte das elites europeias, sem dúvidas nenhumas, e britânicas, fui a bairros onde eu habitualmente não costumava ir, vi o que é que as pessoas lá sentiam, portanto, aquela parte de Oxford onde as elites não costumam ir, e ele tem uma frase, que aliás foi o título da entrevista que está publicada aqui no Observador, foi: eu fiz a campanha do Brexit, Trump pode ganhar. Na altura ninguém dizia isto, estávamos no verão de 2016. Aliás, em Portugal foi publicado até um livro a dizer a presidência Hillary. Pronto, era tão desejava-se tanto. Desejava-se, era quase toda a gente acreditava e tal. Portanto, bem, mas não foi o que aconteceu de facto, porque havia ali um mundo que nós não conhecíamos, e portanto é para esse mundo que Trump falou em 2016 e que voltou a falar este ano, quando ganhou com uma vantagem maior e entrando por outros lados. Portanto, ele é para ele que está a falar agora quando e é para esse mundo que ele continua a falar. Taxas. Agora, há aqui um problema. Há aqui vários problemas. Primeiro, o mundo em que nós vivemos hoje é um mundo onde, por passos sucessivos, foram caindo as barreiras alfandegárias. Atenção, as barreiras alfandegárias são, porventura, os impostos mais antigos, não se diria que são os impostos mais antigos do mundo, mas são quase. O imposto sobre a propriedade, o imposto sobre o rendimento, é um imposto mais difícil de cobrar, mas o imposto sobre a circulação de mercadorias é mais fácil de cobrar. E para se ter uma ideia disso, há em Portugal um monumento único, pouco conhecido, fica um bocadinho a norte do Douro, a sul do Douro, perto de uma zona onde estão as caves de um espumante português que toda a gente gosta muito, que é o Morganheira, que é a Torre do Canha. A Torre do Canha não há nada igual em Portugal. É uma ponte, é uma povoação pequena chamada o Canha, que tem uma ponte sobre um rio que ali passa, e essa ponte é uma coisa que era muito comum existir nos tempos medievais. Tem uma torre num dos lados. Para quê? Para impedir que se passasse por aquela torre sem pagar uma taxa. Naquele caso era uma taxa que se pagava a uns monges que tinham ali um convento perto. Isto durou vários séculos. Mas isso era muito comum. Por exemplo, na Europa medieval, só era possível fazer circular para longe bens que fossem muito caros, quase de luxo, precisamente porque por cada sítio que se pagava ia-se pagando taxas. Pronto, não era exatamente a taxa alfandegária como a conhecemos hoje, mas, digamos, eram coisas parecidas, eram portagens, enfim, podemos dar outros nomes. E em Portugal, por exemplo, no século XIX, que é o período para o qual, curiosamente, Trump está a remeter quando evoca o presidente McKinley,
que é uma figura pouco conhecida em Portugal, mas é um presidente que foi assassinado no princípio do seu segundo mandato e que, portanto, tinha levado para a vice-presidência alguém que era um político um bocadinho fora da caixa e que depois se tornou muito famoso, que é o Theodore Roosevelt. Portanto, e que chega à presidência porque era o vice-presidente de McKinley. Pronto. No século XIX, quando Portugal começou a ter aqueles problemas todos com o dinheiro, não é? Portanto, a dívida é uma coisa em Portugal muito antiga. Houve uma altura em que, para termos mais um empréstimo, salvo erro, dos britânicos, não é? Que era uma grande potência da época, o Império Britânico, a condição era, sim senhora, nós emprestamos o dinheiro, mas nós tomamos conta das alfândegas, porque nas alfândegas era o único sítio era quase o único sítio onde em Portugal se conseguia cobrar o dinheiro, porque os produtos à entrada ou à saída, tinham que pagar alguma coisa, e portanto o resto, impostos sobre propriedade e sobre rendimento, são coisas mais recentes. Portanto, isto é visto como uma forma de ter mais rendimento, mas nem sempre foi assim. Houve períodos, logo a seguir ao McKinley, portanto, temos um período de uma grande, digamos, globalização que antecede a Primeira Guerra Mundial e que até há muito argumento, não é possível haver guerra porque há tantas trocas comerciais entre os países, é tão do seu interesse haver uma circulação de bens e mercadorias que não vai haver guerra. Enganámos-nos, houve guerra. E depois, no período a seguir, porque os países ficaram super endividados, voltou a haver um período de fechamento de taxas, que foi uma das razões, enfim, contribuiu de alguma forma para a grande crise financeira do final da década de 20, quando de repente há o colapso de Wall Street, depois também há os desempregos na Europa, e há novamente a ascensão de forças extremistas. Só que na altura vimos de um período com taxas. É um bocadinho ao contrário do que eventualmente, repara, os paralelos históricos é preciso ter sempre muito cuidado com eles, porque é bom conhecer a história, mas não achar que a história se repete tal e qual como foi, não é? Portanto, agora, tivemos um período que foi um período que vem do pós-guerra, em que de alguma forma, quer através de acordos em regiões económicas, que é o caso mais evidente é a Europa, e o mercado único europeu. Mas o mercado único europeu levou muito tempo a ser construído, é uma coisa que nem sequer ainda está completado hoje, não é? Portanto, nós temos integração, mas não temos uma integração completa. Por exemplo, a nossa comissária europeia, Maria Luísa Albuquerque, a sua função é tentar que o mercado único chegue finalmente aos mercados financeiros de forma integrada e que isso crie um mercado financeiro europeu, que é uma coisa que ainda hoje não existe, apesar de supostamente nós termos o tal mercado único já há bastante tempo. Porque depois, além das taxas alfandegárias, das tarifas, há muitas outras formas que os países utilizam para impedirem a livre circulação de mercadorias. Seja lá como for, isso, a entrada da China para a Organização Mundial do Comércio, os acordos que o próprio Trump assinou com o Canadá e com o México, tudo isso criou um mundo com menos tarifas alfandegárias, um mundo mais globalizado e um mundo cujo princípio é nós fabricamos o que precisamos de ter onde for mais barato fabricar, nós cultivamos o que for necessário cultivar onde for mais eficiente fazê-lo e por isso, por exemplo, para o trigo ou para os cereais é mais eficiente plantá-los no Midwest americano. As pessoas falam quase sempre da Ucrânia, mas atenção que o Midwest americano ainda produz, penso eu que ainda produz mais trigo e milho do que coisa. A carne continua a vir da Argentina há mais de um século, boa parte dela, não é? Porque aquilo tem condições que nós não temos na Europa e não temos noutras regiões e, portanto, tudo e os bens circulam porque produzi-los onde é mais barato, é mais eficiente, mesmo considerando o custo do transporte de um lado para o outro, e por isso isso enriqueceu o mundo. Enriqueceu de uma forma global o mundo e, sobretudo, nas últimas décadas, enriqueceu a parte mais pobre do mundo. Não toda, porque há uma parte que tem ficado fora da globalização, ou semi-fora da globalização, que é a África. Mas, de uma forma genérica, isto beneficiou praticamente toda a gente, sobretudo a Ásia, China, a Indonésia, a Índia, tudo tem beneficiado com isso e podia continuar, não? A Indochina, a Vietnã,
a Coreia do Sul, o Japão, tudo a beneficiar com isto, terá milhares de milhões de pessoas a sair da pobreza, só que isto criou nos países desenvolvidos as tais zonas onde de repente houve coisas que desapareceram. Portanto, e nós temos isso um pouco por todo lado, nos sítios mais acentuados do que noutros. Portanto, temos, por exemplo, zonas completamente desindustrializadas no norte da França, no sul da Bélgica, no sul da Bélgica é um bocadinho diferente, mas no norte da França é uma das regiões onde o partido da senhora Le Pen começou por ter mais força, precisamente nessa região, que era uma região muito siderúrgica, muito relevante. Temos isto, quer dizer, na Alemanha de Leste, até porque as fábricas eram antigas, aconteceu imenso com a unificação, e nos Estados Unidos é o que estamos a ver. Ora bem, portanto, agora, como é que isto se corrige? À bruta, como aparentemente pode acontecer, vamos ver o que é que sai no dia da libertação de Trump realmente, à bruta pode ser um problema, e pode ser um problema para o próprio Trump, porque há ganhos de eficiência com esta forma de funcionar da economia global que não se deviam perder, porque se perderem, aqueles que hoje estão a perder, se calhar ainda vão perder mais. Agora, nós também temos que ter noção, e eu vou dar aqui um exemplo muito concreto, nós também devemos ter noção, porque neste momento discute-se muitas tarifas sobre os automóveis, não é? Sim. Portanto, é aquilo que pode estar em causa, a indústria europeia, a indústria alemã sobretudo, o que é que vai acontecer? Ora bem, curiosamente, nos Estados Unidos, primeiro ponto, esta discussão sobre tarifas e a relação com a Europa não é uma discussão do tempo de Trump. Uma das primeiras vezes que isto aconteceu foi ainda no tempo em que Adenauer era chanceler da Alemanha, portanto estamos a falar de uma coisa que aconteceu há 60 anos, onde a conversa de um senador americano, está nas memórias do Adenauer, era: o que é que eles querem? Nós não podemos pagar, eles não podem pensar que vamos continuar a pagar a defesa deles o tempo todo. Há 60 anos. E também por causa de uma disputa que tinha a ver com coisas alfandegárias, portanto, tarifas. Portanto, e é muito curioso recuperar, porque parece que Trump é uma coisa completamente nova, mas há temas que são muito presentes. E para te dar um exemplo disso, vou-te dar aqui algo que é, nós temos aí, por exemplo, na questão que tem a ver com as tarifas de automóveis, nem todos os veículos automóveis nos Estados Unidos estão livres de tarifas de entrada, de taxas alfandegárias. Porque em 1963, poucas semanas depois da morte do assassinato do Kennedy, o novo presidente, Lyndon Johnson, mas portanto era uma coisa que vinha na sequência, portanto já devia estar a ser preparado, impôs tarifas de 25%, curiosamente, à importação de o que eles chamam trucks. Trucks são aquela coisa tipicamente americana que nós vemos, não é? Portanto, aquelas carrinhas, caixa aberta atrás, portanto, que agora também há imensas na Europa. Olha, a Helena tem uma coisa parecida com a minha está essa. fechada. A tua está fechada. Ao fim de um ano de esperar pela cabine que fez. Pronto. E esse tipo de veículos, portanto, nunca ficou livre de tarifas. Isso teve algumas consequências curiosas, que foi a produção de veículos mais baratos, portanto, mais pequenos, e os chamados SUV também, aqueles que agora estão na moda, não é? Portanto, que são uma espécie de falsos jipes, que há de todo o tamanho, não é? Portanto, que é um bocadinho até uma parvoíce quando nós estamos a querer ter menos emissões de carbono, estamos a construir carros maiores e mais pesados, portanto, mesmo nos pequeninos, toda a gente agora quer ter um SUV, pronto.
Nos chuvos grandes, que eram típicos dos Estados Unidos, nas carrinhas, isso continuou lá e as fábricas não foram embora, porque mantiveram-se os 25% de tarifas. Portanto, aqueles Dodge e Fords, que às vezes nós vemos nos filmes, continuaram a ser fabricados nos Estados Unidos. Isso não deu grande rendimento às alfândegas dos Estados Unidos, precisamente porque não era rentável para os construtores europeus e asiáticos e mesmo aos americanos mudarem a produção desses veículos para outros países. Só que estamos a falar apesar de tudo, uma parte pequena do mercado. Não deu grande rendimento alfandegário, mas permitiu que as fábricas não se fossem embora, e é seguramente para isso que algumas pessoas no círculo de Trump estão a dizer: estás a ver, se nós tivéssemos feito o mesmo com os automóveis, as nossas fábricas não se tinham mudado para o México, ou nós não estávamos tão dependentes tão dependentes dos japoneses e dos sul-coreanos ou dos alemães. Aliás, isto vai ao ponto de, quando nós pensamos, por exemplo, nos chamados SUVs, os maiores SUVs europeus, digamos, os grandes, por exemplo, o Mercedes, eu não sei bem qual é o nome da marca, exatamente, sei, no caso da BMW é o X6 para cima, são aqueles SUVs muito, muito pesados, muito grandes, de luxo. Os que vendemos na Europa são fabricados nos Estados Unidos, precisamente porque o maior mercado está lá e, portanto, como eles para entrarem lá teriam que pagar os 25% de taxa à entrada, preferem fabricá-los lá e depois exportam-nos para a Europa. Só que estamos a falar de volumes pequenos, Sim. Estamos a falar de carro. Mas estás a dizer que o mercado se vai ajustar a isso, ou a indústria se vai ajustar? Agora, a questão é saber como é que a indústria se ajusta, porque isto não é assim, fazer assim, estalar os dedos e está tudo feito, não é? Portanto, no caso, para a indústria europeia, isto é um grande problema, porque aparece, e sobre isso, ainda este fim de semana, o Trump disse: os carros vão ficar mais caros, ainda bem. Não estou nada preocupado com isso, vão-se vender menos. E é isso que eu quero. Portanto, isto é vender menos, no caso da Europa, sobretudo os carros que a Alemanha, os Estados Unidos importam da Europa, que são carros alemães. E, como nós já falamos aqui várias vezes, a indústria alemã está pela hora da morte, não é? Portanto, a Volkswagen, que tem a Audi, a BMW, a Mercedes, tudo está ou já debaixo d'água ou a caminho de estar debaixo d'água, e portanto tem ali muitos problemas. Isto será um agravar da situação. E depois, do lado dos Estados Unidos, no primeiro momento, o que vai acontecer, designadamente quando todos aqueles carros são fabricados no México, os carros mais utilitários, digamos assim, é que eles vão ficar mais caros. E aí está, porventura, digamos, a espada de Damocles sobre a cabeça do Trump. Porquê? Porque os americanos gostam de algumas coisas. Gostam de Coca-Cola, gostam de fast food, gostam de combustíveis baratos e gostam de carros. Como alguém costuma dizer, não é? E se os carros de repente ficarem 10, 20% mais caros, 15% mais caros, admitindo que as marcas absorvem uma parte do custo, isso vai fazer subir a inflação. E a subida da inflação foi uma das alavancas da vitória eleitoral do Trump, e como tu sabes, nos Estados Unidos há eleições daqui a ano e meio já, não é? Portanto, e o Congresso só está a pensar nisso. Sim. Como é óbvio, o Congresso está a pensar nisso, e portanto a possibilidade dos republicanos manterem, hoje por hoje, toda a gente diz que Trump tem um intervalozinho de 2 anos, porque daqui a ano e meio o Congresso vai voltar, ou pelo menos a Câmara dos Representantes, vai voltar a ter uma maioria democrata. E a vida dele, até nisto, vai ficar muitíssimo mais complicada, porque nos Estados Unidos pode-se usar e abusar das ordens executivas, mas há limites. Sempre houve limites. Portanto, temos aqui uma situação muito curiosa. Já agora só um exemplo. Sabes porque é que houve aquele imposto dos 25% sobre as tarifas? Porque a Europa impôs uma tarifa sobre as galinhas importadas dos Estados Unidos. E que tem a ver às vezes com coisas que nós também sabemos que é um problema europeu. O que é que alguns agricultores dizem quando vão manifestar para Bruxelas e despejar aquele lixo todo à porta do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia? É que nós somos obrigados a normas ambientais que os outros não são, e portanto
não podemos concorrer assim. Portanto, fazem favor, se querem, ponham taxas lá sobre a carne da Argentina, ou sobre ou mesmo sobre a carne dos Estados Unidos, ou mesmo sobre os produtos. E foi por pressão. Portanto, em todo lado, eleitorados, ou setores eleitorados, ou setores sociais, têm esta tensão, porque a livre circulação de mercadorias não acontece apenas por causa de não existirem taxas. Acontece também por causa da regulação que existe ou não existe. Eu posso alterar detalhes na regulação daquilo que exige, por exemplo, à composição, aos produtos químicos que fazem parte de uma garrafa de Coca-Cola, por hipótese, para dar cabo do mercado da Coca-Cola. A largura entre os dentes dos garfos foi usada durante algum tempo para defender a indústria da cutelaria espanhola. Não é? Os espanhóis tinham uma especial relação com os garfos e, portanto, para defender a cutelaria espanhola, argumentava-se que o espaço que está entre os dentinhos dos garfos em Espanha era diferente. Portanto, a questão da bitola... Na Europa continuam a existir coisas dessas. Quer dizer, isto é um exemplo assim que pode parecer, mas há muitas coisas, e isso são... os Estados Unidos, por exemplo, para eles, uma das razões porque eles estão irritados com a Europa são as multas que na Europa se aplicam às tecnológicas, Sim. que é um tema de grande controvérsia. Portanto, e nós sabemos que a Europa perdeu a corrida das tecnológicas, e não sei se vai conseguir recuperar alguma parte dela, e tem achado que tem a moral para impor as regras às tecnológicas. E isto é um tema de grande tensão, até porque sabemos que, entretanto, as tecnológicas que antes não estavam com Trump, agora estão todas, não é? Vimos-las na tomada de posse. Portanto, eu nem sei, no outro dia, não sei onde é que eu peço que o Bezos, que é o homem da Amazon, quer vir casar a uma cidade qualquer europeia e já está a haver manifestações para não permitir que ele venha cá casar. Portanto, porque isto... Entrou aqui numa fase de grande tensão, porque se os americanos, de uma forma geral, sobretudo aqueles que não são a elite conhece tudo, e é muito mais elitista do que a nossa, e mais conhecedora, até porque, basta olhar para a lista dos prémios Nobel das últimas décadas. Se os americanos médios e classe baixa às vezes nem sabem onde é que ficam os países europeus e, portanto, não ligam muito a esse assunto, na Europa há, em praticamente todos os países, e na semana passada saiu mais um Eurobarómetro sobre isso, um sentimento anti-americano que existia antes do Trump e vai continuar a existir depois do Trump. Mas é evidente que sempre que há um presidente tipo Trump, acentua-se. Portanto, há aqui muitas coisas que são novas e preocupantes, porque se nós de repente dermos, como tu se perguntavas, e voltando à tua pergunta inicial, vamos ter um mundo novo fechado, não sei, porque não sei o nível que isto vai levar, não sei que respostas é que vai desencadear, não sei que retaliação é que vai a China fazer, porque em relação à China já houve coisas que foram feitas, mas a Europa também está a fazer. A Europa está a usar as mesmas armas, por causa dos carros chineses, imposto tarifas também brutais à China. Portanto, isto é tudo, estamos a entrar porventura numa fase diferente daquela que vivemos nas últimas décadas. Toda a gente quer proteger a sua indústria, toda a gente quer proteger os seus empregos. A Europa diz que vai gastar mais em defesa, mas gastar mais em defesa podia rapidamente comprar aos Estados Unidos, diz que não vai comprar, diz que vai fazer cá, o que é ineficientíssimo em curto prazo. No longo prazo talvez seja muito eficiente, no curto prazo é ineficientíssimo. No caso dos carros do Trump é igual. No curto prazo também vai ser ineficientíssimo, porque não se inventam outra vez fábricas em Detroit, fábricas que não existem, não é?